A paz do Senhor a todas as irmãs, classe Sara. Mais uma vez estamos aqui para a live da nossa Escola Bíblica Dominical e a lição de número 13. Hoje se encerra mais um trimestre, o segundo trimestre da nossa Escola Bíblica, né? E hoje tem por título Orando pela Intervenção Divina e refere-se ao Salmo 144 de Davi. Orando pela intervenção. O salmo ele está relacionado a uns salmos de oração, na lista de salmos de oração. Amém? Por se falar em oração, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui, Senhor, para meditar e aprender na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos abençoar, na ministração da Tua Palavra, que sejamos abençoados, tiramos proveito da Tua Palavra, Senhor, e aplicamos em nossa vida. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Eu pretendo falar em 25, 30 minutos, resumindo essa lição. Durante todo o trimestre, nós estivemos falando sobre os salmos, né? Aprendemos bastante com Davi, aprendemos bastante salmos de louvor, de adoração, de gratidão, de imprecação, de salmos precatórios, enfim. Vários tipos de assuntos nós estivemos falando aqui, e tudo isso redundou em bênção para nós. Eu tenho certeza que houve crescimento e haverá crescimento espiritual através dessas aulas, amém? Muito bem. O textual, quem tem a revista, a lição número 13, quem não tem é o Salmo 144, o Salmo de referência. O textual diz: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o ensines? A verdade aplicada é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração, por si próprio, pela família e pela nação. Tá? Então, os textos de referência diz assim, ó: abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Estendes as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério, com instrumentos de 10 cordas, te cantarei louvores, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, tá aí. Já quero entrar direto na lição, que aqui alguns textos relacionados a respeito desse salmo de Davi. E eu quero comentar também que Davi ele tinha uma vida de constante relacionamento, reconhecimento e gratidão a Deus. Um excelente salmos para uma vida devocional a Deus. Por quê? Porque há louvor, há clamor, há gratidão e há intercessão também. Tá? Então esse salmo ele refere-se, ele tem alusão a outros tipos de, vamos dizer assim, de cântico de Moisés. Por exemplo, lá em 2 Samuel, de Davi, desculpa, lá em 2 Samuel, capítulo 22, verso 47, ele diz assim: vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Então nesse cântico, Davi ele exalta o Senhor. Você vê que tem uma grande similaridade com esse Salmo 144, né? Por causa dos feitos e as situações que ele viveu, que ele passou. Então ele salmodiava, ele cantava ao Senhor e ali ele adorava o Senhor pelos feitos e pela ocasião em que ele vivia, em que ele passava, né? Então esse texto faz bastante, esse salmo faz bastante alusão a esse texto da Bíblia, né? O fundo histórico em 2 Samuel 22. Muito bem, a lição, o tópico 1.2, ele diz assim: em primeiro lugar, ele exalta o Senhor. Versículo 1 ele fala, bendito. Depois, minha rocha. Bendito nos leva a um sentimento de render-se ao Senhor, ajoelhar-se, prostrar-se, humilhar e reverenciar. E depois ele vem com a expressão rocha minha ou minha rocha, expressa segurança, firmeza, proteção, refúgio que encontramos no Senhor, não apenas cantar, clamar na hora de perigo, mas relacionar-se com Deus. Isso que é importante. Então nós não temos que clamar ao Senhor e orar só na hora da necessidade, de forma nenhuma.
Nós temos que viver uma vida constante de relacionamento com Deus. O que é relacionar-se com Deus? É estar sempre ligado, sempre falando com o Senhor, sempre reconhecendo o seu senhorio e a nossa inferioridade com relação a Deus. É reconhecer a nossa dependência total de Deus. Então isso daí é relacionamento com Deus. E o salmista, ele tinha bastante. Ele fala assim, não apenas cantar ou clamar na hora de perigo, mas temos que ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Se você já fez isso, alguma vez você já dobrou o joelho só para agradecer o Senhor, só para falar com Deus, só para conversar com Deus? Esses dias eu fiz isso aqui na minha sala. Sentei, 3 horas da manhã, 3h30, sentei e falei, Jesus, senta aqui do meu lado, o Espírito Santo já está aqui, nós estamos todos aqui. E aqui eu fiquei um bom período de madrugada falando com o Senhor, sentindo a presença de Deus, conversando com o Senhor. Semana passada eu tirei uns dias assim só de agradecer ao Senhor, não pedi nada, só para agradecer ao Senhor, só para estar com Deus, na presença de Deus, relacionamento com Deus. Isso é que nós precisamos na nossa vida, amém? Então pense nisso, não é só orar, pedir, clamar, ou até mesmo interceder, isso é importante, faz parte, mas pensa bem, você já tirou um tempo para só relacionar-se com Deus através da oração e da adoração? Então é isso que o Salmo nos leva a refletir nessa lição. Então o tópico 1.3, ele fala a inferioridade do homem. E achei interessante que aqui que ele exalta Deus, ele exalta o Senhor, e ele fala, bendito seja o Senhor. E depois, minha rocha. Então ele exalta grande e excelso, soberano Deus, a soberania de Deus, reconhecendo a soberania, e depois ele reconhece a inferioridade dele, a nossa inferioridade do ser humano diante de Deus. Então vamos ver como que isso procede, Então, um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Deus rocha, firmeza, ausência de variação. Homem, vaidade, seus dias são como a obra que passa, a sombra que passa, perdão, instável, efêmero, logo passa, é vão e ilusório. Essa é a vida do homem. Independente da posição socioeconômica, financeira, posição, status na sociedade, independente de tudo. Aqui o salmista ele diz que tudo é vaidade. Seus dias são como a sombra que passa, instável, efêmero. Tudo passa, tudo é ilusório. Então nós temos que entender isso daí. Estamos nessa vida de passagem, somos peregrinos nessa terra. Nós temos que buscar algo que nos dê garantia de vida eterna, algo que nos dê garantia de morada no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre reconhecer que aqui, essa terra, tudo passa, tudo é efêmero. Muito bem, então, aqui a inferioridade do homem, é o reconhecimento que Davi tinha, Senhor, nós não somos nada diante de Ti. O que podemos extrair então desse salmo? Confiança, graça e oração. Por que graça? Graça na oração, no clamor, no relacionamento? Claro, toda certeza e confiança que temos na oração estão baseados na graça de Deus. Tudo é na graça de Deus. Primeiro, para conhecermos o Senhor, foi através da graça. Para nós vivemos pela graça. Para nós oramos pela graça de Deus. Para vivemos pela graça de Deus. Tudo envolve a graça. Então, toda a certeza e confiança que temos na oração são baseados na graça do Senhor, que é o verso 2 ao 4, do Salmo 144. Eu quero ler aqui para você. Ele fala assim, benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sustenta o meu povo. Senhor, quem é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, seus dias são como a sombra que passa. Entendeu? Então, ele deixa bem claro no tópico 1.3 da lição aí, um paralelo,
né, entre Deus e a sua superioridade, entre Deus, a inferioridade do homem, e entre Deus e a sua majestade, o seu senhorio sobre nós, né? Então, toda graça, ou seja, toda confiança que temos na oração é baseada na graça de Deus, que é o salmo que nós acabamos de ler. E ele fala assim: quem é o homem imortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites? Pouco menos o fizeste que os anjos, e a glória e de honra o coroaste. Então nós vemos aqui, quem é o homem? Uma indagação que ele faz. Quem é o homem para que te lembre deles? Nós não somos nada. Há um versículo que diz: somos como pó. Ele fala: somos como pó, somos como a erva, que ela nasce, floresce, murcha, seca e o vento depois a leva. É assim a nossa vida. Então ele faz essa ilusão, essa alegoria, né, entre a inferioridade do homem e a superioridade de Deus, a grandiosidade e a majestade de Deus, né? E ele lembra, e nós temos que lembrar, é lógico, deixar bem claro, que toda a certeza que nós temos no Senhor, toda a confiança que nós temos na rocha da nossa salvação, que é o nosso Deus, que nós falamos aqui, rocha, nos dá a conectação de fortaleza, segurança, não há variação, né? Você já viu uma rocha de mármore, de pedra, de granito, né? Então, ela dá o quê? Uma sensação de fortaleza, né? Então, esse é o nosso Deus para conosco, né? Quando adoramos o Senhor. Tá? Então, depois da graça vem a oração. Nós estamos falando aí no tópico 2.2 agora, né? O 2.1 e 2.2. Oração pela poderosa presença de Deus e pede que o Senhor abaixe o céu. Tá? E ele fala, Salmo 144, verso 5, ele fala assim: abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Tá? Então é uma oração baseada em quê? Em experiências de outros grandes homens da Bíblia, grandes homens de Deus, né? Exemplo, Moisés, no Êxodo, capítulo 3, verso 8, eu tenho certeza que o salmista ele tinha o conhecimento dos feitos do Senhor no passado também, é claro, né? Como Deus usou Moisés, como Deus foi com Moisés. Então, você vê aqui que a oração de Davi ela é baseada nos feitos de Deus, nos testemunhos do Senhor, na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Então você vê, ele fala assim, lá no Êxodo 3:8, fala assim, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para trazê-lo e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Perizeu, Eveu e Jebuseu. Então você vê que nessa passagem aqui no Êxodo 3:8, lá está escrito, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Quem desceu? O Senhor Deus. É uma força de expressão. Desci. Para quê? Para livrar os hebreus dos egípcios. Então, o salmista, com o conhecimento que ele tinha a respeito desse fato aí, ele orou ao Senhor, né? Senhor, abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Então, você vê que a oração dele é baseada na palavra de Deus. É baseada nos testemunhos do Senhor. Então, assim deve ser a nossa oração também. Toda a nossa oração deve ser baseada na palavra de Deus. A nossa oração, ela deve estar em conformidade com a palavra de Deus. É a mesma coisa de orar, Senhor, Senhor, me dê um avião, eu quero ter um avião. Aí Deus pergunta para você, peraí, você tem brevet para pilotar ele? Não, eu não tenho, então. Aí o outro ora assim, Senhor, dá-me uma casinha, Senhor. Uma casinha, nem que seja lá na beira do riacho, na beira do riozinho. Aí Deus dá a casinha para ele, vem uma chuva, inunda tudo, aí vai criticar Deus, tá vendo? É assim mesmo, minha vida. Mas por quê? Não ora corretamente. Você entendeu? Então a nossa oração, ela deve ser em conformidade à palavra de Deus, em conformidade aos desejos de Deus. Sendo assim, a probabilidade de Deus ouvir e responder às nossas orações é muito grande. Né? Então nós vemos aqui, aprendemos com Davi. E quando ele fala baixa aos céus, não foi em vão, não. Ele não inventou isso daqui. Isso daqui já existia. Deus já fez isso no passado. A história dos seus pais já contava isso no passado do que Deus fez. Então agora ele faz menção em sua oração, em seu clamor, em seu salmo, em sua devoção, em sua oração.
né? Então, a nossa oração ela deve ser baseada na palavra de Deus. Então, nós falamos aqui sobre graça, oração, e agora o tópico 2.3, confiança. Em quem eu confio. Ele fala, né, assim, com bastante eficácia. Em quem eu confio. Salmo 144:2. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem eu confio. Ele subjuga a mim, os povos, tá? Então você vê, em aquele em quem eu confio. Em outra tradução, aquele em quem eu refugio, né? Então nós vemos aqui que a confiança do salmista, não adianta você orar se você não tiver confiança. Existe uma oração completa sem ter a confiança? De forma nenhuma. Quando nós vamos para o joelho, quando nós vamos para a oração, nós já temos que ir com confiança no Senhor. E lembra que eu falei aqui atrás, que a confiança, a certeza, né, e a oração, o clamor, tudo que nós fazemos ao Senhor é baseado na graça do Senhor. Né? Então a confiança é a mesma coisa. A confiança que nós temos que ter no Senhor, ela é baseada na graça de Deus para a nossa vida. Então por isso que nós temos que confiar, porque nós não merecíamos. Mas a graça de Deus nos dá esse privilégio, ou, se assim posso dizer, ou esse direito também, né? Muito bem. No Salmo 20, versos 7 e 8, olha que coisa interessante. Ele fala assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Tá? Então essa é a confiança que o salmista tinha de quando chegar na presença do Senhor, quando chegar para adorar, para relacionar-se, para clamar, para interceder, ele tinha essa confiança no Senhor. Uns confiam em carro, ele fala, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Então é assim que tem que ser. Então, repito, a confiança, né, que no Salmo 144, que ele expressa aí, nos ensina, fala sobre a graça, oração e confiança. Tá? Então tudo isso nós temos que ter no Senhor. Em quem confio, verso 2. Né? Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem me refugio. Olha, ele subjuga a mim os povos. Pronto. Então seria a confiança que o salmista tinha. E você tem tido confiança no Senhor? Nós temos tido essa confiança no Senhor? Ah, mas agora está tudo bem, está assim, então eu confio. E quando vier a adversidade da vida, quando bater na tua porta certas coisas que você não se agrada, quando eu falo porta, é as situações da vida, tá? É os impercalços da vida. Nós temos que estar preparados, confiantes no Senhor, né? A ponto de dizer, ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Amém? Glória a Deus. Então, a lição 3 agora. Tá? Intercessão pela família e sociedade. Olha que coisa interessante. Nós temos que orar por nós, pela família e pela sociedade, ou seja, pelo povo. Né? É o que o nosso pastor sempre tem pedido, né, nos grupos, tem incentivado nas lives, para nós estarmos sempre orando pelo nosso Brasil, pelo presidente da República, pelos seus liderados, orar pelo Estado, pelo nosso Estado, pela nossa cidade, orar para Israel, que haja paz sobre os muros de Israel. Então isso daí deve fazer parte do nosso relacionamento com Deus através das nossas orações também. Né? Então, não é só orar para você próprio ou para sua família. A nossa oração ela deve ser abrangente, ela deve atingir também a sociedade. Tá? Então, em se falar em famílias aqui, ele menciona no verso 12, filhos e filhas. Os filhos sejam como plantas, cheios de vitalidade, estabilidade, produtividade. Olha, temos que orar assim para que os nossos filhos sejam abençoados por Deus e apresentar os nossos filhos no altar de Deus todos os dias. Para quê? Para que eles sejam como plantas. Ele compara filhos como plantas. Né? E ele fala cheio de vitalidade, estabilidade e produtividade. Olha que bonito.
Vitalidade fala de vida, cheio de vida, de graça do Senhor. Estabilidade, que seja uma pessoa estável emocionalmente e espiritualmente, né? E produtividade, uma pessoa que produz, que trabalha, uma pessoa que vai para frente, que faz acontecer e que não esmurece e que não para no tempo, mas está sempre lutando, sempre trabalhando, sempre vencendo na vida, uma pessoa vencedora. Tá? Então, os nossos filhos sejam dessa forma, né? Comparados com a planta. E as filhas? As filhas são colunas ou pedras de esquina. Beleza, sustento, estabilidade e comunhão. Olha que bonito. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. É o Salmo 144, nós estamos falando, versículo 12. Então, ele fala aí sobre a intercessão pela família, orar pelos nossos filhos. Isso é importante. Então, ao invés de criticar um filho, falar, você é burro, você é isso, você é aquilo, nunca faça isso, porque a palavra da mãe com relação ao filho, ela pode ter poder, ela pode mudar o curso da vida do filho, ela pode amaldiçoar, né? Então, a palavra da mãe cristã, da mãe evangélica, de você que me ouve, sempre deve ser uma palavra abençoadora, uma palavra positiva, uma palavra que abençoa o seu filho, que dê a ele elevo espiritual, crescimento espiritual. É o que nós falamos aqui, os filhos sejam como plantas, cheias de vitalidade, e as filhas, com colunas ou pedras de esquina. Fala de beleza, sustento, estabilidade, comunhão. Né? Então é isso que o Senhor Deus quer que nós fazemos, que a nossa oração deve ser baseada nisso daí, que os nossos filhos tenham vitalidade, tenham crescimento espiritual, trabalham, produzem, formam famílias, sejam edificados na casa de Deus, sejam edificados pela graça do Senhor Deus nessa sociedade que nós vivemos, amém? E depois no verso 14 e 15, ele fala aí sobre os povos, né? Que no caso aí é a sociedade, orar pela sociedade. O nosso gado, é o Salmo 144, verso 14 e 15. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Olha. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Tá? Então, que coisa maravilhosa que ele fala aqui sobre os povos. Né? O nosso gado dará suas crias, não haverá aborto, nem praga, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. E você tem orado pelos seus vizinhos? Tem orado para seus colegas de trabalho, tem orado para seus colegas de escola, de faculdade. Então, a palavra de Deus ela fala que nós temos que orar pela sociedade. O que é a sociedade? Tudo aqueles que nós convivemos, que temos ao nosso redor. Nós temos que ir ao redor. Então, temos que orar por eles, né? Amém? Então, ele fala, como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Então, nós temos que orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos trabalhos, patrão, todos que estão em eminência. Né? E ele fala, a palavra de Deus, ela diz assim, ó, admoesto, depois, antes de tudo, que se faça deprecação, oração, intercessão, ação de graças por todos os homens, todos, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Você entendeu? Então, sendo assim, nós orando, intercedendo e apresentando todos, a nossa sociedade, o meio em que vivemos nas mãos do Senhor, nós passamos a viver isso daqui, ó. Olha só. Se faça deprecação e oração, ou seja, intercessão, né, e ações de graça. Para quem? Por todos os homens, todos estão incluídos aí. Pelos reis e tudo. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então, quer ter paz na onde você mora, com o vizinho, quer ter paz no seu trabalho, ore por eles, intercede por eles, ora por eles. Você tem feito isso? Apresente ele nas mãos do Senhor, né? E por quê? Porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador. Está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 3. Né? Então, e para finalizar, Mateus também, Jesus deixou uma grande recomendação
E ele diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Amém? Confiança, graça em Deus, a intercessão pelo bem da família, da sociedade, que nós temos que ter. E só para terminar aqui, não posso deixar de ler, que eu achei muito interessante, a conclusão. Ele fala, além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Podemos, assim, apresentar a Ele nossas inquietações, aflições, certos da vitória. É nossa responsabilidade como servo de Deus interceder, procurar o bem da família e da sociedade. Amém? Então, que o Senhor Deus possa nos abençoar. Está aí a lição de número 13, né, que teve por título Orando pela Intervenção Divina. E lembrar vocês, nós tivemos sobre todo esse trimestre falando sobre os salmos. E tiramos grandes lições, grandes aproveitamentos da palavra de Deus. E espero que agora, entrando já domingo que vem, no próximo trimestre, você venha adquirir a sua revista, você venha ser abençoado por Deus, se não voltar aos cultos normais, às aulas normais. Estaremos aqui novamente na live, conversando, falando, pregando, meditando a palavra de Deus a cada um de vocês. Classe Sara, Deus abençoe vocês, estamos juntos, logo vai acabar tudo isso e continue orando, tenha fé. Na graça de Deus, nós vencemos e vamos para cima em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.